Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui já às 21 horas e 45 minutos, já bastante avançado no tempo e vocês devem estar cansados de estar me ouvindo, por isso eu perguntei se ainda há disposição para ouvirmos a síntese conceitual desta conferência bastante longa, né? Que fora dada na cidade de Cubatão, onde havia muito barulho na gravação ali da avenida. Para quem conhece aqui, Cubatão é a cidade da Baixada, é a última da Baixada antes de subir a serra, e por sinal caiu a pista, né? Infelizmente, né? Com as chuvas de sexta-feira. Então lá é a cidade de Cubatão, então a avenida é chamada no 9 de abril, por onde passam os carros, e a gente estava no espaço de que a porta se dava para a avenida. Mas acho que deu para ouvir e deu para aprender algumas coisas. Vocês viram que é uma conferência extremamente importante, onde há muitas figuras, muitos símbolos, é difícil de entender para quem utiliza só do intelecto. A gente diria que atualmente, para a nossa humanidade de hoje, para todos nós, é uma conferência até utópica. A gente pergunta qual a pessoa na face da Terra que atualmente está a esta altura das iniciações. O que nós temos por aí é um bando de fanáticos, mitômanos, né? Se dizendo mestre, na realidade são pseudos mestres, falsos mestres, porque não fizeram estas iniciações que nós acabamos de ver aí. Então, nós vamos sintetizar, porque a gente já ouviu tudo, tem a conferência na forma então imagética, né? Tem também o texto bastante explicativo, e mais tarde, um dia, né, o Paulo vai estar chegando aí com a conferência na forma textual, trabalho muito bonito dele, que vem completar didaticamente estes ensinamentos e fica fácil, né, para todos os estudantes que ainda possuam anelos de estarem tentando entender e compreender estes temas. Bom, então nós temos aí a conferência de número 71, as 7 igrejas, uma conferência atrelada ao segundo fator de evolução da consciência, que é o nascer, que vocês podem ler além do texto, também está lendo no Matrimônio Perfeito, ou se quiser ler dentro dos 5 livros básicos que nós utilizamos no nosso curso, que é o recomendável, nós podemos ler no Mistério do Áureo Florescer. Nos vídeos do Venerável Mestre Samael também tem, nos cassetes e também nos vídeos e cassetes também do Venerável Mestre Rabulu. A conferência que todos nós instrutores dávamos para os estudantes na época em que a gnose estava instituída, tanto na velha como na nova ordem. Como eu passei pelas duas, eu trouxe experiência e um pouquinho de aprendizagem de cada uma delas, de forma que eu possa estar aqui compartilhando com vocês alegremente. Para mim não há nem um sacrifício, porque esta é minha vida, eu gosto disso, para mim é uma alegria, então não tem mérito nenhum por elas, né? E não tem nada a receber de ninguém, nem da divindade. A divindade não precisa me pagar por isto, porque já pagou. O meu pagamento eu recebo na forma de alegria, de felicidade, de satisfação de estar aqui com vocês e com todos que estiveram comigo até o dia de hoje, que vocês também terão essa alegria quando começarem e já estão trabalhando o terceiro fator. O pagamento é imediato, e aí a gente entra na lei do peão. O peão é aquele instrumentozinho que enquanto ele está rodando, ele está de pé. Então nós somos os peões. Se a gente para de rodar, a gente cai. Então é bom que o estudante gnóstico saiba
que ele é este peão, né? Então, enquanto ele está trabalhando não para os outros, como a gente pensa erroneamente. O maior beneficiário de tudo isto é a gente mesmo. Então, essa conferência, eu rogo ao meu Pai Celestial para que possamos compreender com o coração, não entender, porque tem aquele ditado, estou entendendo, mas não estou compreendendo. Então, a maioria de nós entende de uma forma externa e não passa a compreensão, que é da consciência, da maneira interna, o real significado. Então a gente diz aí que li um livro do Bispo Macedo há muito tempo, então lá ele tratava de uma maneira esplêndida das 7 igrejas e eu fiquei maravilhado na época. Não sabia mais tarde que eu ia estar aprendendo qual o real significado das 7 igrejas e que aquilo que o Bispo Macedo dizia é uma literatura que ele dizia com muita propriedade, né? Para o intelecto é uma literatura rica, mas para o sentido esotérico é de uma pobreza extraordinária, aquilo não tem o menor significado, o menor sentido. Ele colocava com muita propriedade esse livro, vocês podem ler as igrejas na parte externa, tem até o mapa delas e a região onde possivelmente teriam estado edificadas. Jamais o Bispo Macedo e cada um dos seus milhares de seguidores no mundo todo poderão vislumbrar isso que nós estamos aqui vislumbrando hoje, o seu real significado. Jamais o Bispo Macedo e seus milhares de seguidores irão compreender que essas 7 igrejas são da forma que nós mostramos aí no vídeo, que elas estão internamente dentro de nós, da forma real como elas são tratadas no Apocalipse. Então é extraordinário este ensinamento. A gnose é uma ciência extraordinária, é uma ciência para a nossa consciência, é a minha vida, é a vida de vocês. A minha vida eu devo totalmente à gnose. Ela é a minha vida, eu adoro, né? Eu amo o ensinamento. Eu estou aqui ensinando, tentando ensinar, ajudá-los por acaso, mas o que eu mais gosto mesmo é de aprender. Então, as 7 igrejas, vamos fazer uma síntese para ajudá-los didaticamente a fazer uma amarração didática, né, do teórico para o prático. Como a gente descreveu aí, nós temos a nossa medula, né, espinhal, que é representado por uma cana, no sentido esotérico. Quando vocês começarem a desdobrarem, vocês verão isto, e aqueles que já desdobram poderão ver, se for um dia do Palácio da Justiça, aonde são realizados julgamentos. Quando a pessoa morre, para o desencarnado abre algumas possibilidades. Então, ao passar lá pelo julgamento, vão ver a balança. Se a balança pender para o lado do bem, a pessoa tem dharma. Se pender para o lado negativo, tem karmas. Depois da balança vem o livro. Quem escreveu o livro é o Kaon, partícula da nossa própria consciência. A parte boa que nós fizemos está registrado, temos dharmas. A parte ruim também está registrada, temos karma. Então não pensemos nós que vamos encanar, que vamos fugir, esconder a nossa identidade. Ela tem que ser revelada aqui para todos e para todo mundo a todo instante. Nós podemos esconder de todo mundo, mas não escondemos de 2 pessoas, que é de nós mesmos, que é o Kaon, que está dentro, e de Deus, que também é o Kaon, partícula da mônada, que está registrado. Então, essa é a segunda ferramenta. Na terceira ferramenta que o anjo pede, ele diz para nós, né? Vai dizer para cada um de nós, traga agora a cana. Então a cana é esse símbolo da medula que nós vamos ver agora. Aí o anjo examina e diz, ó, cana seca, atira-se o fogo. Então ali é um estudante gnóstico que aprendeu só a teoria, mas não transmutou uma gota de energia
a sua cana é seca, então é jogada à fogueira e aquela alma vai para o abismo, é condenada, né? Para sempre. Então é importante levar à prática, porque na hora de apresentar a cana, que essa cana não esteja seca, né? Que essa cana tenha a energia transmutada perante os 42 juízes da lei e Anubis, que é o juiz supremo, e a nossa mãe divina que está presente no julgamento, nosso Pai interno. Então temos que dar resultado, já que nós sabemos do modo operandi de como fazer isto. E para chegar até aí temos que praticar intensivamente a morte, o primeiro fator, para chegar ao segundo e ao terceiro, e a interconexão de todos eles. Então, ao longo dessa cana, que é o símbolo da medicina, que é o símbolo adotado por Dr. Hipócrates, que é o pai da medicina, nós vemos que ao longo desse caduceu de Mercúrio, aqui na nossa coluna, tem 7 pontos fundamentais, é onde se alojam os 7 chakras e também as 7 igrejas. Os 7 chakras estão internamente, né? Dentro do, pensem num cano, nós vamos ter aí 4 canos, um mais grosso, né? Que é a nossa medula, depois um outro cano colocado segundo dentro desse grosso, que é o canaliz central, depois vem um terceiro cano, né? Que é o Brahmanadi, e vem um quarto cano, que é o Chitra Nadi. Então esse quarto caninho, que está interiormente, né, alojado, é onde estão os chakras, né? Então os chakras, eles estão no mundo da quinta dimensão, dentro de nós. O mundo astral está dentro de nós mesmos, saibam disso. Então quando você desdobra, a gente tem a mania de dizer, você vai para lá, para o céu, para a quinta dimensão. Nas escrituras vocês vão aprender assim, Jesus subiu ao monte. Então todo local Jesus subiu ao monte é que ele desdobrou. Então não é para lá, é aqui mesmo, a quinta dimensão está dentro de nós, o mundo astral, onde estão os chakras. Então esses 7 chakras, 7 centros de vórtice de energia, jamais serão vistos com o contrário do telescópio, que é para ver grande grandeza, microscópio, né? Mais poderoso que ele seja, porque o microscópio é adotado para ver coisa tridimensional e o chakra é pentadimensional, é da quinta dimensão. Então eles estão por dentro da nossa medula e eles nas pessoas comuns, correntes, normais como nós, estão como uma flor que quando murcha ela fica pendente para baixo. E quando o discípulo desperta a energia, quando a linha sobe, essa flor desperta as suas pétalas para cima, lá internamente no Chitra Nadi, que é o canalzinho bem central, o último, que está dentro da medula espinhal. E por fora desses canais, lá de fora então da nossa medula, é onde tem as igrejas, correspondentemente adequada com esses chakras. Então vamos recordar isso, os chakras vão por dentro e as igrejas vão por fora, na nossa medula. Os chakras são da quinta dimensão e as igrejas são da quarta dimensão. Os chakras são do mundo astral e as igrejas então do mundo vital, da quarta coordenada. Dá para entender, para compreender? Aí tem física quântica, né? Tem mística e tem tudo embutido, mas nós temos que entender de uma maneira simples, esotericamente falando. A gnose é para os simples, como o Pedro, né? Se fosse para ser ensinado para os grandes intelectuais, Jesus tinha procurado seus discípulos na faculdade de Jerusalém, que já tinha universidade. Não, ele pegou os pescadores humildes, os simples, o que era muito letrado, né, que tinha bastante sabedoria acadêmica, conhecimento epistêmico, que era o Judas, e o Lucas, que era um médico também, né, mais ou menos. Todos eles eram muito simples e até destituído da parte intelectual, como é o venerável mestre Rabulu.
mas tinha capacidade de entendimento de tudo isso porque tem as suas faculdades despertas. Então, se a gente entendeu que os chakras vão por dentro, né, dos canaizinhos, e as igrejas vão por fora, nós já temos o entendimento disso. A igreja que está de fora se comunica com o chakra que está dentro, né, por uma interligação. Um momento só para atender o telefone e já volto em seguida. Alô? Oi? Tá bom, Dona Luzia, eu tô terminando aqui a conferência e vou levar, tá? Então, esses chakras, né, eles são as nossas lâmpadas internas, as lâmpadas do templo, o templo é o nosso corpo. E quando a pessoa tem um espasmo, um orgasmo na sua relação sexual, dá um curto-circuito. Vocês sabem o que é um curto-circuito? O pessoal que estudou física sabe, né? Curto-circuito é quando as lâmpadas estão ligadas de maneira contínua, né? Queimando uma, vai queimando todas, né? E dá um apagão. Então, dentro da gente é isso. Quando dá um orgasmo, que o pessoal tem como sendo o ápice, né, de uma relação sexual, extraordinariamente o extremo do prazer, na realidade aquilo é a sensação do prazer, dá um curto-circuito, que a pessoa tem um pequeno ataque epilético, né? Como ela não sabe física, não sabe interpretar isso, ela acha que aquilo é o ápice, então a humanidade toda vai buscar o orgasmo, né? O prazer extremo, então vai estar apagando essas lâmpadas para sempre, queimando as suas lâmpadas internas e perde a oportunidade de despertar a sua consciência, como aconteceu com o Sansão, né, que a Dalila levou ao orgasmo, então ele ficou cego, né, ou seja, perdeu a consciência, né? Isso acontece com quem está praticando e acaba se perdendo, né? Se rende ao prazer do orgasmo. Então, o orgasmo, saibamos todos nós, fisicamente, pela física quântica e pela física convencional, que é o curto-circuito, ou seja, toda a energia que proporcionava ao casal, tanto o homem e a mulher, a prazer daquele relação sexual, que esse prazer é otorgado pela divindade. Todo homem tem o direito a esse prazer. Quando fala homem e a mulher também, todo homem e a mulher tem o direito, né, de levar esse prazer até o extremo, até o ponto último onde ele pode ir. O casal, sem que perca a energia, tem que ser sábio para retirar antes desse espasmo, para que essa energia não dê o curto-circuito. E a água ferve a 100 graus, não vai ferver a menos. Então precisa de saber usar sabiamente essa energia para que a água ferva, senão não tem transmutação. Então é roubar fogo do diabo, né? Ter sabedoria, compreensão, e sobretudo domínio sobre si mesmo. Para isso tem que estar morrendo, tem que ter uma disciplina sobre si mesmo. Mas vamos supor que o casal conseguiu essa disciplina e é um casal legal e legitimamente constituído, né? Conforme a gente viu, estão ali na conexão, que os dois estão, os dois passaram pela, ou dos dois, né? Passou pelas provas dos 4 elementos, passou pela prova do guardião dos 4 elementos. Então vai entrar agora nessas iniciações, que são as iniciações de primeira montanha, depois vai para a iniciação da segunda e da terceira, conforme nós vamos ver nas próximas conferências. Então, no momento que está ali em conexão sexual, o calor produzido pela relação, todo mundo sabe qual é esse calor que nós estamos falando, né? Todo mundo é adulto, então esse calor vai ferver a água, né? A água é a água seminal, e esta água que é pastosa passa para líquido, ela se transforma em vapor com o calor da relação. E este vapor, então, na continuidade, ele vai então correr
pelos canais externos da medula. Esses canais externos são aquelas duas testemunhas que estão no Apocalipse, Aidá e Pingalá. Ali, por um, é energia bipolar, de um lado é energia positiva e do outro lado negativa. São as mesmas energias que acendem lâmpadas, tem que ter os dois polos. Por isso não dá para transmutar sozinho, solteiro, porque não tem a outra, perdão, não tem a outra polaridade. Então as energias vão subir, passar do vapor para a luz. Aqui quando chega no entrecenho, né? Essa energia que aqui vai se transformar em luz, vamos dizer assim, transmutor, ela vai descer, não tem como ela se tornar mais energia nem mais nada, é luz. Então desce pelo mesmo caminho por onde ela subiu e vai fazer contato lá no Tribini, que é no chakra, no cóccix, aonde está na igreja de Éfeso uma outra energia, que é a energia Kundalini, na forma de 3 voltas e meia, que é a serpente enfrascada, como diz o venerável mestre Samael. Então esse vapor que transformou em energia, luz, com uma alta frequência, uma alta voltagem, tem a capacidade de estampar o canal da medula ali por debaixo. Então destampa e vai acionar, essa luz vai acionar a energia kundalínica. Então o Kundalini nesse instante desperta, quer dizer, Kundalini, fim do órgão kundartiguador. Começa então a subida da primeira serpente, a serpente do corpo físico. Depois sobe a serpente do corpo vital, depois do corpo astral, do corpo causal, mental e causal. Isso na primeira montanha. Se o discípulo vai para o caminho crístico, né, então vai subir as outras do corpo da segunda montanha, que nós vamos ver na outra conferência, depois da terceira montanha. Ficando agora, por enquanto, ainda na primeira. Então essa primeira serpente que foi acionada pelo vapor seminal, transformou em luz, se transmutou. Transmutação é isso, é transmutar, quer dizer, trans, vai além, mutação, mudança da forma, né? Mudou a forma de energia seminal para a luz. Agora a luz acione uma energia que já existe, é energia elétrica de altíssima voltagem, que é a Kundalini. Veja bem, o vapor seminal é criado por nós, por toda a alimentação que nós adquirimos. O resultado final de toda a alimentação é o hidrogênio SI12, que vai dar esse vapor. Então é algo construído e fabricado por nós. Não podemos fabricar espírito. O Kundalini é a energia espiritual, é o Espírito Santo, que já existe dentro de nós, porém está dormindo, precisa ser acionado. Então a Kundalini despertou, ela desperta ali naquele chakra, né? Aquele chakra levanta suas pétalas, que está por dentro dos canaizinhos, e aciona a igreja que está do lado de fora. Então a primeira igreja é a igreja de Éfeso, é o Efésio, né? Como diz lá o Bispo Macedo no seu livro. Então esta igreja, neste momento, o iniciado que despertou essa igreja é porque ele tem algumas virtudes, e a virtude do iniciado para despertar essa igreja é que ele seja casto, que ele não seja fornicário, que ele terminou com a fornicação. Então ele passa a ter o poder correspondente a esse seu trabalho, a sua iniciação. Ele tem o poder sobre o elemental terra. Então o elemental da terra são os gnomos. Então ele tem poder sobre os gnomos, ele aciona esses elementais para trabalhar ao seu favor, se assim ele desejar. Então, nesse momento, o iniciado tem poder de transportar uma montanha para outra, mover montanhas. Por isso que Jesus diz, tenha fé como o grão de mostarda que você remove montanha. Jesus não está dizendo para ter crença, está dizendo para ter fé. Fé é você ter o poder e saber o modo operante de como operar aquele milagre. O venerável mestre Samael achou uma mina de ouro
pobre que ele era, não se ambicionou, não tinha os agregados da ambição, colocou na quarta coordenada, e assim fazem as pessoas que têm esse poder já conquistado. Então o casal continua a prática, o iniciado vai para a segunda igreja, né? A segunda igreja vai acionar, quando a energia kundalínica vai acionar a igreja no chakra prostático, né, da próstata. A igreja, por fora está a igreja de Esmirna. Então, prostático quer dizer as águas seminais. Nesse instante, o iniciado tem o poder sobre o elemental água. Com esse poder conquistado, esse já grande iniciado, ele pode fazer chover, ele pode provocar chuva, como para a chuva, ele pode caminhar sobre as águas, como fazia Jesus Cristo, ou transformar a água em vinho, ou seja, ele tem todo o poder sobre os elementais da água, poder sobre, e tudo isso ocorre na quarta dimensão. Já pensaram vocês que poder maravilhoso? Se coloca esse poder na nossa mão, a gente não deixaria cair esse temporal sobre São Paulo, sobre tantas regiões da Terra que acontecem tantas calamidades? Se fosse magos brancos, se fosse magos negros, a gente de repente pegaria isso e detonava as determinadas cidades, né? Determinadas regiões também não iria prestar. Mas continuando a iniciação, o casal vai estar trabalhando com a energia ascendente, e para ter energia ascendente, que vai acontecer tudo isso, é preciso que mata o gastador de energia, o gastão, que é o ego. Então a energia ascendente que fez acionar esse Kundalini agora tem força para avançar para a terceira chakras, né? Que é a do região do umbigo, que é o esplênico, né? Nessa região aqui que é a antena receptora do nosso corpo. Aí o iniciado passa a ter o poder sobre o fogo, o elemental fogo, que são as salamandras. Os elementais da água são as ondinas e nereidas, né? Salamandras é do fogo, então passa a ter sobre esse elemental o poder, o iniciado. Veja bem que poder, que maravilha. Ele pode ter domínio sobre os vulcões, pode deter um vulcão e evitar tantas calamidades, se for vontade da lei divina, se for permitido. Pode ter o poder de apagar o fogo com a água que ele já tem, pode fazer chover, ou pode acionar o fogo da maneira que ele quiser. Veja bem que o grande iniciado, que vai para o caminho crístico, vai adquirindo todo esse poder, passa a ter o poder do cosmos todo sobre ele, para ele não pode usar nada. Esse poder só pode ser usado para os nossos semelhantes, consoante a vontade de nosso Pai. Assim fazia Jesus Cristo. Para isto, o discípulo tem que ter adquirido uma das maiores das virtudes. Qual é essa virtude? É obediência, tem que ter extrema obediência ao Pai. Moisés, com seu bastão, abria as águas lá do Rio Nilo, porque ele tinha obediência ao Pai e tinha vontade universal, que era a vontade dele, coincidia com a vontade do Pai. Então, continuando na prática, o discípulo vai para acionar, né, o Kundalini, vai subindo, vai para a quarta parada, o quarto chakra, que é o chakra cardíaco. E o chakra cardíaco é muito importante porque é o cardio no coração e tem uma conexão com o pulmão, esse chakra, né? No coração está o que? Está o amor. Então nesse momento o discípulo desperta, né? A igreja, abre a igreja de Tiária, né? Tiátira. Então nessa igreja de Tiátira ele passa a ter o que? O domínio sobre o ar. Isto é muito importante. E ele passa a ter o que? O coração é a morada do amor. Então ele passa a ter o amor verdadeiro e ele passa a ter no coração o que nós temos. Uma faculdade muito importante que é muito superior
a faculdade intelectual, vamos ter despertado aí, com a igreja desperta, acionada nesse instante, a faculdade da intuição. O discípulo passa a ser intuitivo, tem intuição. O que é intuição? É você chegar à verdade de maneira imediata, esse é o processo do raciocínio. Então chega à verdade de maneira imediata, você descobre a verdade sobre as coisas. Aqui, eu que sou um pequeno estudante, às vezes eu conversando com alguns, eu falo, ó, vai acontecer isto e isto. A professora, como você fala? Não, eu estou apenas intuindo, mas eu posso errar, né? Levo na brincadeira, mas eu já sei que aquilo vai acontecer realmente. Qualquer um de vocês saberão, principalmente as mulheres que têm a intuição muito aguçada, né? Elas sabem de antemão o que vai acontecer com seu filho e com outras pessoas. Mas o mais importante eu vou revelar para vocês agora. Não sei se vocês já chegaram também a este entendimento, essa compreensão que já pode ter chegado. Para quem não chegou, é uma descoberta interessantíssima, extraordinária. Todo estudante gnóstico põe ênfase, né, e é exigido dele a capacidade de desdobrar. O General Mestre Rabolu exige, porque sabe que a pessoa vai deixar a preguiça o dominar e acaba não despertando essa faculdade. É importante também, os mestres todos exigem, a mestra Samuel exigia até permitia que a pessoa tomasse o asco uma vez para vislumbrar essa quinta dimensão, saber que ela existe, para trabalhar com mais força depois. Mas todos os mestres sabem, e vocês vão saber agora, se não conseguirmos desdobrar nenhuma vez, não precisamos nos matar, nem ficarmos deprimidos, nem sofrer por isto, porque no momento que nós chegarmos a essa iniciação, quando a serpente abrir a quarta igreja de Tiátira, nós vamos ter poder sobre o ar. O que significa isso? Que o discípulo adquire, ele abre as asas do caduceu, né? Esse é o símbolo. O caduceu é a medula, né? Medula espinhal. Nesse momento abriu as asas do caduceu. Então nesse momento ele é um super-homem. E vocês entendem o que é um super-homem? É aquele que voa. Nesse momento o discípulo voa à vontade, vai ter a faculdade do desdobramento astral pertinente a ele para usar à vontade dali para frente. Ele também adquire o poder de colocar o corpo em estado de gina na quarta coordenada, na quarta dimensão. Então o que nós precisamos é trabalhar com a morte, com o segundo fator, para chegarmos a essa etapa da iniciação, para que façamos jus a esse poder. A divindade não nos entrega nenhum poder gratuitamente, temos que conquistá-lo. Só os falsos mestres que estão por aí, que não tem nenhuma dessas faculdades, é que acham que tudo vem gratuitamente. Saindo dessa faculdade extraordinária que o discípulo conquistou na continuidade do seu trabalho, quando a Kundalini chegar na quinta igreja, que é aqui no chakra, né, correspondente aqui à nossa laringe, chakra laríngeo. Então vai abrir aqui a igreja de Sardis. Isso significa que vai adquirir o poder aqui do verbo, né? Vocês veem que o verbo é criador, ele que cria, o verbo criou, né? No princípio era o verbo. Então nesse instante o discípulo adquire a faculdade da audiovidência. O que é isso, audiovidência? Áudio quer dizer com ouvido, né? Ele passa a ter a capacidade de ouvir as vozes do além-túmulo, né? De muitas outras dimensões, de pessoas que morreram, o cair de uma folha aqui no Amazonas, né? Ele passa a ouvir o som do pensamento de uma pessoa, como eu disse aí no vídeo, né? Vou repetir para vocês. A Gnose Nova Ordem praticamente começou aqui em Santos. O venerável mestre Rabolu veio dar uma conferência. Nesse tempo eu não estava
Nova Ordem, eu estava na Velha, então aqui na Rua Constituição, no número 270, ele veio e estava escrevendo na lousinha dele lá. Ele é baixinho, pequenininho, índiozinho, e ali tinha o nosso instrutor, que é instrutor até hoje, conosco, né? Chamado Ivo, um rapaz muito bonito, simpático, um oficial de justiça, um advogado. E ele só pensou, poxa, mas que mestre feio. O mestre virou, largou o giz em tom de graça, né? Sem ser identificado, diz para o rapaz: eu sei que eu sou feio, você tem razão, mas esta é a minha virtude, porque eu não sou tentado nem vou cair pela muchachas como tu. E o rapaz se desmoronou dali para frente, não teve condição de pensar mais nada, nem na conferência, né? Então o mestre utilizou o que? Desta faculdade, que ele está ali, está ouvindo tudo que os outros estão pensando, porque ele tem essa faculdade desperta. Então esta é a faculdade da audiovidência. Seguindo a energia, a sexta, quando o átomo, né? A energia kundalínica fizer contato aqui com a entresenha, onde localiza o terceiro olho, né? Na Índia todo mundo pinta isso aqui para dizer que tem olho, terceiro olho desperto, mas não tem nada, né? Ninguém passou por essa iniciação, não fez essa trajetória da energia kundalínica. Então é a terceira visão aqui, né? Nesse momento, porque o discípulo vai despertar a faculdade, vai ter o poder da clarividência, né? Então ele passa a ver, assim como ele já ouve sons distantes, ele passa a ver as imagens reais distantes, em outras dimensões também. E indo para o fim, né? Indo para a sétima igreja, essa sexta a gente esqueceu do nome dela, é da Filadélfia, né? Que é da clarividência. Então ele vai para a última, que é a sétima, que já é na pineal. Quando a Kundalini chega aqui, ele terminou essa trajetória da primeira serpente do corpo físico, depois vai dar o mesmo com o vital, com o astral e os outros. Então o discípulo adquire a capacidade, o poder de todas as faculdades despertas. Então ele adquire a polividência. Um discípulo com todas as faculdades despertas tem 12 faculdades despertas, nossos 5 sentidos e mais 7, representada nas escrituras, na pintura de Leonardo da Vinci da Santa Ceia, pelos 12 discípulos, pelos 12 apóstolos. E internamente esses 12 apóstolos é a figura do Cristo, que é a consciência solar. Então o discípulo tem a consciência desperta, embasada nas 12 faculdades. Muito obrigado a todos. Agradeço por ter assistido até aqui. Se houver alguma pergunta aqui na tela, passarei a responder agora.